Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7, iremos falar sobre o tema A Promessa de um Coração Novo. Texto áureo se encontra em Ezequias, capítulo 36, versículo 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Pois bem, a lição de hoje fala sobre a promessa de um coração, de um novo coração. Em princípio, a gente tem que vamos fazer uma definição do que seja o coração segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o coração? Em algumas passagens do Antigo Testamento, ela faz uma expressão no seu aspecto literal, traz, na verdade, o coração como se fosse, como é um órgão do corpo humano. Exemplo disso se encontra lá em Êxodo, capítulo 28, versículo 29, em que o peitoral, onde seria colocado a placa do sacerdote, se locaria na altura do coração. Aí está sendo mencionado o coração no seu sentido biológico, no sentido do órgão do corpo humano. E o sentido mais comum, mais corriqueiro que se encontra na Bíblia, ele trata o coração como uma metáfora. Traz uma figura de linguagem em que o coração representa o centro do homem, a mente humana. Na verdade, ele representa o intelecto, que na verdade ele proporciona a faculdade pelo qual o homem tem para pensar. Traz, na verdade, um sentido de sentimento, que é o aspecto sensorial do ser humano, e em terceiro, a vontade, como nós tomamos as nossas decisões. Então, no aspecto de uma figura de linguagem, toda vez que a Bíblia fala sobre coração, ou seja, na maioria das vezes, está relacionado na sua figura de linguagem numa metáfora, ou seja, quer falar sobre a mente humana, o nosso sentimento, o nosso homem interior, a nossa alma e o nosso espírito. Por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 1 a 7, diz que o Senhor atenta não para a aparência conforme o homem, mas o Senhor conhece o que está no coração do ser humano. O que quer dizer esse texto? Está querendo dizer que o Senhor conhece o homem interior, o que ele se expressa, o que ele proporciona. Então, geralmente, quando a Bíblia fala sobre coração, está dizendo numa figura de linguagem sobre a mente, a decisão, o homem interior, a alma do homem. E o Senhor conhece muito bem o coração do homem, o que está nele. E nesse momento do coração é o que o Senhor quer transformá-lo. O Senhor quer fazer dele uma nova criatura. Por exemplo, Jeremias capítulo 20, verso 12, diz o seguinte: O Senhor dos exércitos é o que examina o coração e a mente humana. Aqui nós temos claramente dizendo que o Senhor quer transformar, o Senhor quer cuidar, o Senhor quer transformar o homem interior. A partir daí, desse ponto, nós temos uma das doutrinas fundamentais do Novo Testamento, que é a doutrina da regeneração. Aqui nós vemos a transformação do ser humano numa nova criatura. É, por exemplo, o que o Senhor Jesus conversou com o sacerdote chamado Nicodemos, onde disse para ele que ele deveria nascer de novo, que deveria nascer não da carne, mas sim nascer do Espírito. Então você ter um novo coração, a promessa de ter um novo coração é você ter um novo nascimento, é você ter uma regeneração e você ser uma nova criatura. Muito interessante que nos séculos 16, 17 existia um grupo chamado os puritanos, e os puritanos eles identificavam geralmente que alguém era convertido, que alguém aceitava Jesus, não simplesmente por uma palavra, não simplesmente por levantar a mão num culto dizendo que aceitaria Jesus, mas ele percebia que a pessoa era cristão através da regeneração, através que essa pessoa possuía um novo coração, possuía uma nova atitude, uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Portanto, Deus dará para nós um novo coração. Deus dará para nós sermos uma nova criatura, sermos outra pessoa. E através disso terá um reflexo muito importante no nosso comportamento, na nossa forma de agir, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se comportar. Aí que entra a famosa regeneração. Nós somos regenerados. Nós fomos criados, nascidos pelo Espírito. Nós somos agora pessoas que são servos e servas do reino de Deus, servos e servas do Senhor Jesus Cristo.
E o que essas promessas, e o que gera, na verdade, um novo coração? Melhor dizendo, o que não é um novo coração? Um novo coração, ele na verdade não é um coração religioso. Porque às vezes há uma confusão entre fé e religiosidade. Um coração religioso, ele fica mais preso a aspectos de tradição, a aspectos institucionais, a aspectos de uma associação, de uma organização e deixa em secundário a palavra de Deus. Nós percebemos durante a história e até no presente, no nosso momento que nós vivenciamos, que às vezes algumas pessoas servem mais a uma instituição, servem mais a uma organização e acaba esquecendo de servir a Deus. Isso é religiosidade. A instituição, a denominação está na frente do que os princípios da palavra de Deus. E tudo acerca daquela denominação, daquela instituição, ela vai fazer esquecendo os princípios rudimentares da palavra de Deus. No dia 31 de outubro, agora que passou, nós comemoramos a Reforma Protestante. E ela possui 5 solas, que a primeira dela é somente as Escrituras, somente pelas Escrituras. O que a Reforma Protestante veio trazer? Ela veio demonstrar que as Escrituras têm que ser a base da nossa vida cristã. Não a tradição, não a denominação, não a associação. E geralmente nós se dedicamos tanto a uma instituição, esquecemos de servir a Deus. Esquecemos de amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Esquecemos de honrar os nossos cônjuges. Esquecemos de não levantarmos a ira dos nossos filhos. Esquecemos de não honrar os nossos pais, simplesmente por buscar o bem de uma instituição. E confundimos entre servir a Deus e ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja é muito importante, porque ali nós vamos ter comunhão, ali nós iremos congregar, ali vamos estar em comunhão com os demais irmãos. Mas através dela, ela jamais irá anular os princípios da palavra de Deus. Pelo contrário, ela vai transmitir, ela vai transbordar o que está expresso na palavra de Deus, porque a mensagem será pregoada naquele local. Então nunca coloque uma denominação, nunca coloque uma instituição, nunca coloque uma tradição acima dos princípios da palavra de Deus. Nunca se esqueça das 5 solas da Reforma Protestante. A primeira dela, somente pelas Escrituras. Então, um coração, ele é um coração de fé. É um coração que ele seja voltado para a palavra de Deus, e não um coração religioso, em que as tradições estão acima de qualquer coisa. Um novo coração, ele não é também um coração ingrato. Na verdade, a ingratidão, ela não faz parte daqueles que foram regenerados por Cristo Jesus. A gratidão, principalmente a Deus, ela é uma das virtudes que o cristão deve trazer para si. Agradecer a Deus por levantar, agradecer a Deus pelo que tem de alimentar, agradecer a Deus pelo emprego, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, porque a nossa vida depende exclusivamente da bondade e misericórdia de Deus. Então tenha um coração grato, um coração de gratidão a Deus. Acorde pela manhã e agradeça pela sua vida. Agradeça pela igreja ao qual você pertence. Agradeça a Deus pelos amigos que você tem. Agradeça a Deus pela sua família. Agradeça a Deus pelo ar que você respira. Agradeça a Deus por tudo, porque a nossa vida depende exclusivamente a Ele. E se algo sair do percurso que, na verdade, você tinha colocado, você pensava que aquele era o caminho certo, se algum obstáculo te atrapalhou, se algo te fez entristecer, se, na verdade, as circunstâncias dessa vida pôde acometer a você, a sua família, seja acerca de uma doença, seja acerca da falta de emprego, seja acerca de uma casa própria, ou você de ter um carro melhor, não se esqueça, agradeça a Deus até por isso, porque Ele é bondoso, que até nos momentos mais difíceis na sua vida, Ele estava ali para ouvir suas orações e para ser um pai que iria te confortar nesses momentos de dor que você passou ou está passando. E, na verdade, um novo coração, um coração voltado para Deus, é um coração de uma pessoa que tem uma vida inclinada para o reino de Deus. Ele tem uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Ele tem uma vida dedicada aos princípios da palavra de Deus. Então, uma das promessas do novo coração é você ser um servo de Cristo Jesus. É você ter uma vida voltada para o reino de Deus.
E quem é a pessoa que tem uma vida voltada para o reino de Deus? É uma pessoa se dedicada à oração, se dedicada ao estudo da palavra de Deus. Um cristão deve sempre orar, porque orar significa você ter comunhão para com o Pai, comunhão para o seu Criador, comunhão para aquele que te salvou, que deu seu Filho unigênito para te salvar. Então tenha uma vida de oração, se dedique à oração, coloque propósito de você estar em comunhão com Deus através dela. Assim você vai estar expressando o verdadeiro coração novo. Seja uma pessoa dedicada à palavra de Deus. Porque se você somente orar e esquecer a palavra de Deus, há um perigo muito grande de você entrar no misticismo. Agora, se você equilibrar com a oração, você vai ter uma fé mais fundamentada em Cristo Jesus. Então, leia a palavra de Deus, coloque os estudos sistematizados da palavra. A Escola Bíblica Dominical é para isso. Nós estamos aqui para aprendermos a palavra de Deus. Então, seja dedicado à palavra de Deus. Tenha um estilo de vida que pensa e age conforme os ensinamentos de Jesus. As suas atitudes, os seus pensamentos, a sua forma de agir tem que ser conforme os ensinamentos que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo passou. Então, tenha uma vida dedicada, tenha uma vida que transborda, que reflita o verdadeiro cristianismo. E tenha um coração cheio de amor. Um cristão, ele tem amor. Ele tem um coração transbordando de felicidade. Ele tem um coração transbordando de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão da identidade do que significa ser cristão. Então, transborde amor para com o próximo. Transborde amor na igreja, transborde amor para o mundo, transborde amor para a sua família. Seja uma pessoa que transborda o amor para aqueles que estão na sua volta, porque assim você vai ser um verdadeiro exemplo de um cristão. E para concluir, eu queria trazer para vocês uma passagem que se encontra pelo apóstolo Paulo, falou lá para a igreja de Colossenses, no capítulo 1, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, que diz o seguinte: acima de tudo, porém, revistai-vos do amor, que ele é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Que Deus te abençoe, que tenha um dia, uma semana abençoada, tudo de bom sempre. Um forte abraço.